Nunca pensei que estaria contando isso, mas aqui estou. Meu nome é Isabela, tenho 23 anos, e durante 7 anos, minha mãe viu tudo e não fez nada. E depois, me chamou de ingrata. Tudo começou quando eu tinha 12 anos. Meu pai morreu de câncer. E minha mãe desmoronou. Ela chorava todas as noites durante meses. Então, ela conheceu o Fernando em um grupo de apoio para enlutados em Pinheiros. Ele parecia perfeito, atencioso, carinhoso, sempre dizendo a coisa certa. Fez minha mãe sorrir de novo. Eu estava feliz por ela. Meu Deus, como eu era ingênua. Eles se casaram 6 meses depois e o Fernando se mudou para nossa casa em Vila Madalena. No começo, tudo parecia normal. Ele brincava, perguntava sobre a escola, até me ajudava com a lição de casa. Mas então, as coisas começaram a mudar. O controle começou. Ele começou a fazer comentários sobre minha aparência. Isabela, essa blusa tá meio apertada, não acha? Você tá se desenvolvendo cedo, melhor se cobrir. Eu tinha 12 anos, não entendia porque ele me olhava daquela forma. Minha mãe sorria. Ele só tá sendo protetor, meu amor. Protetor. Essa palavra agora me dá nojo. Depois vieram as regras. Eu não podia mais fechar a porta do meu quarto. Nessa casa não tem segredos, dizia o Fernando. Não podia ter amigas em casa. Não podia ir a festas do pijama. Não podia usar meu celular depois das 7 da noite. Eu tinha que avisar onde eu estava a cada meia hora. Ele conferia meu celular na mesa, na frente dela. Minha mãe aceitava tudo, mas não parecia proteção. Parecia uma gaiola. Depois vieram os castigos. A primeira vez que cheguei atrasada, 15 minutos atrasada, do treino de vôlei, porque o ônibus quebrou. O Fernando estava esperando. Ele me fez ficar de cara para a parede durante 3 horas, sem sentar, sem ir no banheiro, nada. Minhas pernas tremiam, a planta dos meus pés ardia. Eu estava chorando, implorando para minha mãe me ajudar. Ela estava bem ali na cozinha. E minha mãe nem piscou. Você precisa aprender a seguir as regras, Isabela. Dá para acreditar? Minha própria mãe. Mas aqui é onde fica pior. Quando fiz 14 anos, o Fernando começou a entrar no meu quarto de noite. Dizia que estava me checando, garantindo que eu estava dormindo bem. Sentava na minha cama, passava a mão no meu cabelo, dizia que eu estava ficando bonita. A mão dele ficava no meu ombro, nas minhas costas. Eu congelava toda vez. Tentei trancar minha porta, mas ele tirou a tranca. Só ele e minha mãe podiam ter privacidade, dizia. Eu contei para minha mãe. Eu realmente contei. Eu disse: Mãe, o Fernando me dá medo. Ele entra no meu quarto de noite. Sabem o que ela disse? Não seja dramática, Isabela. O Fernando te ama como filha dele. Você tá sendo ingrata. Ingrata. Eu tinha 14 anos. Com medo na minha própria casa. E eu era ingrata. A violência começou. Eu respondi mal um dia, quando tinha 15 anos, nem lembro sobre o que. E o Fernando me deu um tapa na cara tão forte que eu caí. Minha bochecha ardia. Meu ouvido zumbia. Minha mãe só ficou parada ali, não me protegeu, nem verificou se eu estava bem. A resposta dela foi uma única frase: peça desculpas pro Fernando agora. Durante os próximos 4 anos, vivi aterrorizada. Os tapas viraram socos. Ele me apertava o braço tão forte que deixava roxo. Me jogava contra as paredes. Puxava meu cabelo até eu achar que meu couro cabeludo ia arrancar. E sempre me dizia que era culpa minha, que eu era desrespeitosa, que eu era difícil, que eu era um fardo. Minha mãe via os roxos, me via tremer quando ele se aproximava. E mesmo assim, ela sempre ficou do lado dele. Ela preferia acreditar na versão dele, porque encarar a verdade destruía a vida que ela escolheu. Porque, se ela me defendesse, ela teria que admitir que errou por anos. Todo santo dia, a comida virou outra arma. O Fernando controlava o que eu comia. Se eu não terminasse tudo no meu prato, não tinha café da manhã no dia seguinte. Se eu comesse demais, era gulosa.
Cheguei a 45 quilos no penúltimo ano do ensino médio. Dava para ver minhas costelas. Minha professora, a professora Silva, percebeu. Ela me chamou de lado e perguntou se estava tudo bem em casa. E pela primeira vez em anos, eu contei a verdade. O conselho tutelar chegou. Ela denunciou. 3 dias depois, o conselho tutelar chegou na nossa casa em Vila Madalena. Lembro de estar sentada na sala, uma conselheira tutelar, me fazendo perguntas, enquanto Fernando e minha mãe sentavam ali, sorrindo, como a família perfeita. Os olhos do Fernando me queimavam. Eu podia sentir a ameaça no olhar dele. Era como se ele estivesse dizendo: pensa hoje à noite, pensa no que acontece depois que eles forem embora. Minha garganta fechou, não conseguia respirar. O silêncio pareceu eterno, e eu sabia, se eu falasse, ia pagar por isso hoje à noite. Então, eu menti, neguei tudo. E sem meu depoimento, eles foram embora. Naquela noite, o Fernando me bateu tão forte que não consegui ir para a escola durante uma semana. Disseram para a escola que eu estava com gripe. Eu tinha um olho roxo, costelas machucadas e o lábio cortado. Minha mãe comprou maquiagem para cobrir meus roxos. Me disse para falar que eu caí jogando vôlei se alguém perguntasse. Ela não só olhou para o outro lado, ela ajudou ele a encobrir. Eu queria que a dor acabasse. Eu queria que a dor acabasse, de uma vez por todas. Naquela noite, eu estava sentada na minha cama, olhando para o nada, pronta para terminar com tudo. Então meu celular vibrou. Era minha melhor amiga Júlia, me mandando um meme bobo, uma coisa tão pequena, mas me lembrou que tinha um mundo fora daquela casa. Gente que se importava comigo. Comecei a planejar minha fuga no lugar. O plano apliquei secretamente em universidades longe de São Paulo. O FRJ no Rio, o FMG em Belo Horizonte, universidades no Sul, qualquer lugar longe. Consegui um emprego num Starbucks, sem contar pro Fernando. Disse que era grupo de estudos. Escondi dinheiro num livro na biblioteca da escola. Juntei R$8,000 em 8 meses. No meu aniversário de 18 anos, recebi minha carta de aceitação da UFRJ. Bolsa integral. Não contei para eles. Esperei até o dia antes da orientação. Arrumei uma mala. Peguei meu dinheiro escondido. E quando eles saíram para o trabalho, saí por aquela porta. Não corri. Só andei como se eu estivesse saindo de um incêndio. Deixei um bilhete. Não vou mais ser sua vítima. Não me procurem. Minha mãe ligou 47 vezes naquele dia. O Fernando mandou mensagens com ameaças sobre como eu era ingrata, que eu ia fracassar sem eles. Bloqueei os dois. A faculdade foi difícil. Tive pesadelos toda noite durante 2 anos. Dormia com as costas grudadas na parede. Eu acordava com a mão doendo, de tanto apertar o lençol. Me assustava com barulhos altos, com o som de uma porta. Não conseguia deixar ninguém me tocar sem entrar em pânico. Comecei terapia pelo Centro de Saúde Estudantil. E devagar, tão devagar, comecei a me curar. Me formei com diploma em serviço social. Agora, trabalho no Rio com crianças abusadas, ajudando elas a escapar de situações como a minha. Tenho uma terapeuta que vejo semanalmente. Tenho amigos que me amam. Até tenho um namorado, Rafael, que é paciente com meus traumas, que nunca levantou a voz para mim. Mas ainda tenho cicatrizes. Ainda me assusto quando alguém se move rápido demais. Ainda não consigo dormir com minha porta aberta. Mas aqui tá a parte que ainda me quebra. Ano passado, recebi uma ligação da minha tia Márcia, irmã do meu pai. Ela me contou que minha mãe tinha pedido o divórcio do Fernando. Aparentemente, ele tinha começado a ver outra pessoa, uma mulher com uma filha de 12 anos. Minha mãe estava arrasada, chorando sobre como ele traiu ela, que ele era mentiroso. Aí ela me ligou. Depois de 5 anos de silêncio, ela me ligou. Queria se desculpar, disse que estava cega de amor e que não percebia o quão ruim era. Até disse que o Fernando manipulou ela também, que ela era uma vítima. Aqui é onde minha mãe me falhou.
Fiz 3 perguntas para ela. Você viu os roxos? Silêncio. Você me ouviu chorando de noite? Mais silêncio. Você sabia que ele entrava no meu quarto? Ela começou a soluçar. Disse que sentia muito, que cometeu um erro, que queria a filha dela de volta. Eu contei a verdade. Eu disse: você escolheu ele em vez de mim todo santo dia durante 7 anos. Você me viu afundando e não fez nada. Você não pode ser a vítima agora, e você não me tem de volta. Eu precisava de uma mãe quando tinha 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 anos. Não preciso mais agora. E desliguei. As pessoas me perguntam se eu me sinto culpada, se acho que fui dura demais. Mas sabem de uma coisa? Aquela menina que ficou de cara para a parede durante 3 horas, enquanto a mãe dela fazia janta, merecia coisa melhor. Aquela adolescente que apanhou e disseram que era culpa dela merecia coisa melhor. Aquela criança assustada e quebrada merecia uma mãe que escolhesse ela. Agora tô bem, mas ainda passo por casas todo dia e me pergunto quantas Isabelas tem lá dentro, sofrendo em silêncio, esperando alguém salvá-las. Quantas mães estão escolhendo seus parceiros em vez dos filhos agora mesmo, nesse exato momento? Se você tá nessa situação, por favor me escuta. Não é sua culpa. Você não é difícil, não é dramática e não é ingrata. Você merece segurança, amor e proteção. Conta para um professor, para um conselheiro, para o pai de um amigo, para um vizinho, continua contando para as pessoas até alguém te escutar. E se você é pai ou mãe lendo isso, se você vê sinais de que seu filho está sendo machucado pelo seu parceiro, por favor escolhe seu filho. Eles precisam de você. Não faz eles esperarem até terem 18 anos para ficarem seguros. Não faz eles se salvarem sozinhos. Minha mãe recentemente me mandou uma carta. Diz que agora está em terapia, que entende o que fez de errado, que quer um relacionamento comigo. A carta tá na minha gaveta. Não decidi se vou responder. Parte de mim quer perdoá-la, acreditar que as pessoas podem mudar. Mas uma parte maior de mim lembra daquela menina de 12 anos que só queria que a mãe dela protegesse ela. Então, eu pergunto para vocês: vocês perdoariam minha mãe? Conseguiriam? Ou tem traições profundas demais para curar? Deixem seus comentários. Porque, honestamente, eu ainda não sei qual é a resposta certa. Talvez algumas feridas nunca fechem completamente. Talvez isso tá tudo bem. Talvez sobreviver é o suficiente.